Isso é São Paulo! Salve, salve galera! Começando mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Comigo Ivan Drago, com Eduardo Afonso, Aline Fanelli, Luca Bop. E você pode nos encontrar no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox, além das nossas redes sociais, @IESPOficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Portanto, se inscreva, aceite as nossas notificações e espalhe nos grupos de WhatsApp, tá legal? Isso é São Paulo, conteúdo só pra gente falar sobre o São Paulo Futebol Clube, que é o líder do Campeonato Brasileiro ao vencer o Goiás por 3-0, superou o Atlético Mineiro. O São Paulo de Fernando Diniz é o líder do Campeonato Nacional, também nas semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo, que tem a melhor defesa, tem um jogo a menos, tem o segundo melhor ataque, são 15 jogos de invencibilidade. São 15 jogos de invencibilidade. Os dois próximos confrontos contra Sport e contra Botafogo serão em casa. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas enfim, nós vamos discutir tudo, absolutamente tudo a respeito do São Paulo. Hoje eu vou deixar a experiência de lado e vou começar com as damas, a experiência e a juventude, né? O Eduardo Afonso é o mais experiente, o Luca Bop já é um cara mais jovem e a Aline é a nossa representante aqui do grupo feminino. Portanto, Aline, as suas considerações iniciais, seja muito bem-vinda no IESP. Oi, Ivan, Edu, Luca, um prazer estar com vocês. Primeiramente, semana passada que eu não estive presente, eu quero dizer que ninguém nem sequer se lembrou de mim. Eu não fui citada naquele episódio da semana passada, porque infelizmente eu não pude estar presente. Eu fui começar com ela, DR, logo no começo. Mas tudo bem. Falha do apresentador, peço desculpas, foi falha minha que apresentei o programa. Não vou ficar no assunto. Desculpa. Vamos seguir. Era só quando você dá moral, vem DR. Era só uma observação. Vamos lá. O Ivanzinho citou a sequência do São Paulo de 15 jogos sem perder, e a maior sequência depois dessa, ela foi alcançada em 2008. Foram 19 jogos. Então, a fase do São Paulo é realmente muito positiva. Esse jogo contra o Goiás mostrou um São Paulo, especialmente no primeiro tempo, né? O São Paulo tinha dificuldades nos primeiros tempos dos jogos, só engrenava no segundo. Agora, dessa vez, não. Foi um primeiro tempo maiúsculo, um jogo todo muito maiúsculo do time, aproveitando a situação do adversário, conseguindo chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. E tem ainda mais um jogo atrasado, os próximos 2 no Morumbi, para chegar com moral no alto para o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. Acho que o São Paulo atingiu um nível de sintonia, de maturidade muito grande em um tempo muito rápido e importante da temporada, que não termina agora no fim do ano, que vai terminar só em fevereiro. E, aliás, sobre essa viradinha de ano, depois eu queria sugerir para a gente debater um assunto aqui, mas assume com merecimentos a liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o São Paulo, se vencer o Botafogo no meio da próxima semana, se vencer, o São Paulo fica com o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se não vencer, vai ficar com o Internacional. E, Lucas, seja bem-vindo. Depois dos jogos contra Sport e Botafogo, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians em Itaquera. E, nesse momento, mostra a bola para quebrar o tabu, não? Mostra, primeiro, o prazer estar aqui com você, Ivan, Aline, Edu, honra. Mostra a bola para ganhar do Corinthians onde for, embaixo d'água, Júpiter, Itaquera, tem que quebrar o tabu. Acho que nunca estivemos tão confiantes, eu digo nós os torcedores, né? Confiantes com o São Paulo, de que dá para chegar em Itaquera, olhar de cima a baixo e vencer o Corinthians lá. É o último tabu que falta depois de ter vencido o Palmeiras no Allianz. E tá muito legal de ver o São Paulo depois de muito tempo. Tá muito legal de ver o São Paulo. Sobretudo quando o time tá afim de jogo assim, e concentrado desde o primeiro minuto. E eu acho que esse time tá começando a entender. Eu acho que foi muito importante o São Paulo ter perdido pontos contra o Vasco e contra o Ceará.
que mostrou, os dois jogos mostraram que o São Paulo, quando não joga no limite, joga ou desconcentrado, ou um pouco pro gasto, ou abaixo fisicamente, tecnicamente, animicamente, o São Paulo sofre contra qualquer time. Ao contrário, quando o São Paulo joga a vera, com apetite, desde o começo do jogo, o São Paulo faz frente contra qualquer um. Se jogar com a faca nos dentes contra o Grêmio é de igual para igual, contra o Palmeiras, e contra o Corinthians nem se fala, o São Paulo hoje é muito mais time que o Corinthians. Ô Eduardo Afonso, eu deixei a experiência por último, porque evidentemente que nesse momento em que o time é o líder do campeonato, a empolgação toma conta. E a gente falou bastante em oscilação esse ano no São Paulo. Essas oscilações acabaram? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ivan? Grande abraço. Aline, um beijo. Lucão, um abração. Todos que acompanham Isso é São Paulo. Queria registrar que essa é a edição de número 37, que o Ivan nunca cita, e que essa semana o Spotify andou colocando ali, fazendo uma retrospectiva do ano. Não, peraí, calma, segura aí, Ivan. E aí, para minha surpresa, muitas pessoas me mandaram que o podcast, embora só com 37 edições, o podcast do Isso é São Paulo tem sido o preferido, aí, o primeiro colocado em muitas das listas. Então, eu queria aqui agradecer em especial essas pessoas que nos colocam aí como primeiro, ou entre os 5 que seja, dos podcasts preferidos. Muito legal, fiquei bastante emocionado, na verdade, pelo nosso pouco tempo de podcast já alcançar essa condição. Bem, falando sobre essa empolgação e essa instabilidade que você me perguntou, Ivan, essa instabilidade do São Paulo, ela é uma instabilidade do Campeonato Brasileiro também. E isso muito colabora para que o São Paulo seja líder nesse momento. Por exemplo, você me falou agora há pouco que se o São Paulo não vencer o Botafogo, o Inter vai ser o campeão simbólico do primeiro turno. A instabilidade do Inter derrubou ele agora no início do retorno, né? É um time que está caindo pelas tabelas. O Flamengo, de quem se esperava uma arrancada, também não conseguiu, é muito instável. Então, não é mais o grande favoritaço à conquista do título brasileiro. E acho que o mesmo vale para o Atlético, que andou oscilando também. O Palmeiras agora e o Grêmio talvez sejam os times que encontraram a mesma sequência do São Paulo. O Grêmio, aliás, tem 15 jogos de invencibilidade. Eu estou gravando aqui sem saber se confirmou a vitória contra o Guarani, mas estava 1-0. Até melhor a campanha do Grêmio, porque dos 15, acho que ele tem mais vitórias nessa sequência de 15 do que o São Paulo. Enfim, cara, essa estabilidade coloca o São Paulo como um dos favoritos ao título, mas com outros times, e que por isso mesmo não pode haver empolgação, porque assim, da mesma forma que esses times tiveram altos e baixos, e o São Paulo também os teve, isso pode acontecer ainda na reta final do campeonato. Agora, essa sequência do São Paulo, que vem pela frente, esses 9 próximos pontos, eles são fundamentais para garantir uma instabilidade futura. Se o São Paulo conquistar esses 9 pontos, e tem condições, os 6 em casa é quase uma obrigação, e pode vencer mesmo o Corinthians, tem time para vencer o Corinthians até, não diria com tranquilidade, mas até com menos que a gente espera de pressão lá na arena. O São Paulo, se fizer esses 9 pontos, ele vai abrir uma gordura muito boa para poder superar a instabilidade. E vai chegar a 18 jogos de invencibilidade, quase um turno. E por coincidência, o turno e o recorde citado pela Aline vai acontecer justamente no jogo contra o Galo, que é o 19º. Como a tabela está bagunçada, acaba sendo a última derrota. Foi a última derrota do São Paulo alcançar os 19 jogos de invencibilidade. Vamos aguardar, mas acho assim, o prognóstico é muito diferente do que a gente debateu em 36 edições do podcast anteriores. E chega para o clássico contra o Corinthians com, acho que a vez que chega com maiores condições de ganhar. Sim. Justo. Bom, enfim, vamos aguardar um pouquinho. O Edu falou sobre a galera que participa com a gente e faz do nosso podcast um dos mais ouvidos. E o Palles, oficial Palles, ele coloca aqui, vai ter o primeiro IESP, né, citando o nosso podcast, na liderança. E é, de fato, o primeiro podcast do Isso é São Paulo com o tricolor na liderança do Campeonato Brasileiro. Aline, Bruno Alves e Arboleda na zaga não se discute mais? Não sei, eu acho que os 4 estão muito parecidos, assim, sabe, Edu? Acho que o Diniz tem liberdade para escalar qualquer um deles e eles têm encontrado ali um entrosamento entre eles. Aliás, a gente via Bruno Alves direita e Arboleda esquerda.
O ano passado, com o Cuca, ele chegou a trocar Arboleda na direita e Bruno na esquerda, e depois ele voltou atrás. Contra o Goiás, foi Arboleda na direita e Bruno na esquerda, o que é o inverso do que eles costumavam jogar há muito tempo. Mas no começo desse ano era assim. Então, exatamente, é o inverso. Eles sempre jogaram Bruno Alves e Arboleda, e contra o Goiás foi Arboleda e Bruno Alves. Eu acho que eles estão num nível, assim, bem parecido. E os 4, eu coloquei o Léo, obviamente, que não é o zagueiro, é o lateral, mas entra ali nesse bolo, porque joga como zagueiro. Entendo que eles têm, Ivan, condições, mas eu acho que foi um jogo que talvez o São Paulo não tenha sido tão apertado a ponto da gente avaliar melhor o Bruno Alves e Arboleda, como eles jogaram contra o Binacional também, mas seria a minha dupla. Imagino que o Edu, que falava tanto de Bruno Alves e Arboleda, tenha ficado feliz, né, com a escalação desses dois, já que no IESP o Edu falava muito sobre isso. Eu gosto muito, valorizo muito o trabalho do Diego, mas acho que ele passou pela estabilidade do time e acho que passou pela estabilidade natural do jogador que sobe e ainda jogando numa posição que não é a dele oficial. Isso colabora um pouco mais. Mas, assim, os 4 juntos, essa sempre foi a minha dupla de zaga. Eu acho que o Arboleda, até vou fazer uma propagandinha aqui, se vocês me permitirem, eu fiz antes, meu último trabalho foi o Bola na Vez com o Arboleda, eu, Plihal e o Zupac. E vai ao ar nesse sábado agora, na ESPN, e assim, a gente vai ver um Arboleda muito diferente do Arboleda que a gente está acostumado a ver, um Arboleda arrependido, um Arboleda pedindo desculpas, um Arboleda que reconhece que errou e assim fala claramente sobre os erros que cometeu, mas que mostra assim um carinho, uma vontade enorme de voltar a ter as melhores fases com a camisa do São Paulo. Eu gosto muito, nem acho ele o mais técnico, mas acho ele necessário. Não, ele sempre porque, assim, foi útil. Eu penso o seguinte, Ivan, na saída de bola, que ele mesmo brincou, aliás, o Reinaldo já tinha brincado, que ele mesmo toma um susto quando vê a saída de bola, quando está do lado de fora, mas esse é um cara que, se tiver dúvida, ele não vai pensar 2 vezes em dar um bico, em jogar a bola lá na frente e tomar uma dura do Fernando Diniz. Aliás, eu sempre gostei do Arboleda, mas entendo que ele tem muitos problemas extra-campo, que é o que estraga ele, né? Porque bola ele tem para jogar no São Paulo. Eu acho que se todos estiverem no mesmo nível, tecnicamente, os 4, eu acho que tem que jogar os mais experientes, porque o São Paulo vai precisar zagueirar em determinados momentos, porque vai encontrar partidas mais decisivas, confrontos mais difíceis, e agora o São Paulo, evidentemente, que é uma equipe visada por todos por atingir a liderança do campeonato. Lucão, me diz o seguinte, eu estava pensando aqui, de todos os atletas hoje considerados titulares do São Paulo, eu acho que o único que destoa um pouquinho, mas eu considero que pouco, não muito, é o Juanfran, lateral direito. Ou você não concorda? Concordo com tudo de mim. O Juanfran, eu tuitei hoje, o Juanfran me irrita bem. Ele me irrita muito, muito. Ele é um puta cara legal, gente fina, bom dia tricolor, daquela história toda. Mas bola, ele Imita ele, bom por dia, favor. tricolor. Não, ele fala, bom dia, tricolor. Ele fala isso, né? Ele olha assim, bom dia, tricolor. É um queridaço, mas, pô, vamos tomar uma, não vamos jogar no meu time. Assim, eu acho ele muito limitado. Ele destoa de fato do time, assim. Ele tem poucos predicados ofensivos. Acho que defensivamente ele é melhor que o Igor Vinícius, mas ele me irrita muito, cara. Tem me irritado cada vez mais, assim, tem feito partidas ruins atrás de outras partidas ruins. Quando o Bahia foi mal também. Eu acho que... Mas tudo bem. A gente foi campeão do mundo com a de Vocês não acham que o Tietê deveria voltar? Cara, sabe o que eu ia te falar, Ivan, sobre o Arboleda? Eu só queria uma coisa acrescentar. Eu estava conversando com o Pedro Nascimento da Gazeta outro dia. Eu acho que a volta do Arboleda, ela tem 2 sílabas. PP. Acho que a resposta é PP, velho. Porque ele jogando na direita... Hoje o Luan voltou muito pra zaga, fez um tripé na saída de bola, até o Noriega falou na transmissão, e o Arboleda ficou muito espetado na direita, e o Juanfran mais ainda. Cara, Juanfran e Arboleda eu acho que é a dupla mais segura pra parar o PP, que tá sendo um cara imparável. Então, o PP do Grêmio, eu achei que tinha alguma coisa de tipo, eu tava tentando pensar. PP do Grêmio ali, né? Acorda!
PP do Grêmio. Eu acho que o Diniz, o jogo tá aí, né? Será que ela pensou? Tipo, sei lá. Não, ela não pensou, ela tá sei o quê. tentando. Primeiro. Um jogo- Não sei, jogo sabe? equatoriano, né? Um cara do Equador, amigo dele, do PP. Bom, deixa pra lá, PPcito. vamos lá. E eu acho que a entrada do Arboleda tem um pouco a ver com isso. Os jogos mais cascudos, que nem você falou, Ivan, os caras mais experientes, e ele na direita tá indo bem. E o Juan Fran, acho que os dois conseguem segurar mais o PP. O Tietê com o PP, eu acho... Que nomes, hein? PP e Tietê é lindo, né? Mas eu acho encrenca. O Tietê não marca bem, é um cara que quase não desarmava quando tava no meio campo. Acho que tem que ser Juan Fran com o PP ali. Vai sofrer? Vai, mas com o Arboleda ali acho que ele fica um pouco mais amparado. Eu não entraria com o Tietê agora. Eu vou repetir para vocês. Fala, Dudu, perdão. Não, só um detalhe, né? O Juan Fran realmente é talvez o mais irregular, ou vou melhorar isso aí, o menos regular de todos, eu também concordo. Ele tá faltando ainda alguma coisinha para ele, mas assim, é que o São Paulo também vai procurar o Igor Vinícius, que é uma grande promessa, mas ele caiu muito, né? Não só pela lesão que eu teve, voltaria com o Tietê. Muito. Eu não sei, Ivan, eu não gosto de improvisação, cara. O São Paulo, quando improvisou, não foi bem, cara, entendeu? Não, e quantos gols o São Paulo não levou com falha de marcação com ele? É isso, Aline, exatamente. Eu não, então, acho assim, dos males, o menor. Vai de Juan Fran, quebrando um galho, ofensivamente não tão forte, mas experiente, e é isso que o Lucão falou para mim. Ele e o Arboleda... Sabe por que eu gosto do Tietê? Por que você gosta? Fala, Ivan. Eu gosto do Tietê pelo seguinte, o São Paulo precisa de laterais construtores. E o Tietê, ele sabe marcar porque ele já jogou na primeira função do meio, como primeiro volante. Sim. E ele é um cara que, com a bola nos pés, para mim, ele rende mais que o Juan Fran, então ele constrói mais. Por dentro, mas você não espaço para os homens de lado. Você não acha que ele fica perdido na marcação? Você não acha que ele se perde na marcação? Ele dá muito espaço, ele marca de adaptação. Então, mas ele não pode adaptar numa semifinal de Copa do Brasil. Pega a sequência dele quando o Juan Fran e o Igor Vinícius estavam machucados. Ele foi constante, mas as falhas de marcação que teve pelo lado dele eram, assim, muito claras. E não sei se o São Paulo precisa disso nesse momento, entendeu? No momento que tá encaixado. Talvez. Você tá mexendo num negócio que tá funcionando. Sim. Claro, nesse momento eu não mexeria na equipe, evidentemente que não. O time atingiu a liderança do campeonato desse jeito e tá jogando bem, então... Não faria sentido uma mudança, mas eu ainda acho que o São Paulo precisa se preocupar um pouquinho com esse setor. Você ia falar alguma coisa, Lucão? Te interrompi? Não ia não. Acho que concordo, acompanho todos os relatores e relatora. Acho que o Tietê é um cara muito... Eu concordo com você, ele é construtor. Hoje o passe que ele deu para o Hernanes é um passe super inteligente que ele deu para o terceiro gol, que o Juan Fran talvez não conseguisse dar, mas concordo que defensivamente é um problema. E o São Paulo já não é um time exatamente seguro, né? Em mata, sobretudo, né? O brasileiro tem a melhor defesa, mas a gente sabe que é um time vulnerável ainda. Bom, é o seguinte, eu vou repetir para vocês a pergunta que eu fiz para o Fernando Diniz, tá? Bom, se o São Paulo tem a melhor defesa, o São Paulo tem o segundo melhor ataque da competição, atingiu a liderança do campeonato com um jogo a menos, o que ele precisa atacar nesse momento para melhorar? Se é que tem alguma coisa para melhorar? Ou o São Paulo atingiu o auge dele? Não, auge não, Ivan. Auge não. Aliás, eu acho pouco provável que numa temporada tão atípica algum time atinja o auge que foi programado lá no início do ano. Mas eu acho que o São Paulo precisa trabalhar. Você está falando em termos de ganhar brasileiro ou Copa do Brasil? Qualquer uma. Se for Copa do Brasil, então acho que Copa do Brasil ele precisa trabalhar muito o seu lado psicológico, porque vai se aproximando um título que é inédito e cuja pressão é muito grande para que se conquiste, que vale muita grana, então ele ataca todas as frentes esse título, ataca o lado financeiro, ataca... É o último momento da atual diretoria, a gente não sabe o que vai acontecer no São Paulo a partir do dia 1º de janeiro, não sei, o Casares está praticamente eleito, a não ser que aconteça alguma coisa aí muito estranha, muito diferente, né? Essa última eleição elegeu o Casares, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o lado psicológico desses dois confrontos com o Grêmio, ele precisa ser muito atacado, muito consistente, muito forte. Deixou uma ótima impressão no último mata-mata contra o Flamengo, mas o São Paulo não é disso nos últimos anos, então tem que tentar repetir. E no brasileiro, Ivan, acho que tecnicamente
sabe, tem que atacar a instabilidade, cara. O Fernando Diniz tem que fazer o time jogar como talvez tenha jogado com um time fraco como o Goiás, mas não abriu perspectiva para que o adversário sequer sonhasse com a possibilidade de complicar o São Paulo. O Goiás não sonhou em nenhum momento, como o Bahia também não sonhou, tirando aquele lance polêmico, que eu achei assim, até um absurdo, tanta polêmica que fizeram em cima daquela jogada do Volpi com o Hernando. Fora isso, o São Paulo foi soberano logo. Sem ser brilhante, foi soberano. Acho que isso já é alguma coisa bem importante de ser mantido. Atacar ter o jogo nas mãos o tempo todo. Isso que o São Paulo tem que ter. Alguém quer acrescentar? Eu acho que tem dois aspectos que o São Paulo pode melhorar ainda. Primeiro, é um time que ainda oscila muito a entrega em campo. Como eu falei, o jogo contra o Vasco e o Ceará foi uma rotação abaixo, e esse time não pode se dar o luxo de entrar numa rotação abaixo, porque é um time que joga no seu limite. Quando joga no seu limite é muito, muito competitivo. Eu acho que esse é um aspecto que o time tem que manter uma regularidade. Eu acho que foi bom esse alerta contra o Vasco e o Ceará, para o time ver que tem que jogar pé embaixo o tempo inteiro. E eu acho que o elenco pode ser melhor utilizado. Continuo achando que pode ser melhor utilizado. Eu acho que Vitor Bueno, Tietchan o tempo inteiro, é uma coisa, até hoje na transmissão o Adnei Ribeiro falou, de novo Vitor Bueno, tal. O Vitor Bueno não faz muita coisa, assim, né, quando entra em campo, não é um cara que... Acho que dá para testar mais, queria ver mais o Nestor. Hoje era um jogo que o Nestor podia entrar, o Galeano podia entrar, o jogo estava resolvido com 2-0, lanterna do campeonato. Acho que dá para utilizar melhor o elenco, até do ponto de vista físico. Falaram que o São Paulo jogou mal contra o Vasco e o Ceará porque estava abaixo fisicamente. Acho que essas duas coisas ainda podem ser trabalhadas. Hoje não, em dezembro faz 15 meses que o Fernando Diniz assumiu o São Paulo, né? Hoje tá lindo, né? A gente tá falando, puta que lindo ver o São Paulo jogar, legal pra caramba. O camarada demorou 15 meses pra encontrar o time, meu. Ele teve uma paciência, e, portanto, toda a torcida, de Jó, pra 15 meses encontrar o time. Encontrou, mas acho que esses dois ajustes finos ainda podem levar o São Paulo a um patamar ainda maior. Arremata Lucão, aí. você não acha... Só desculpa. Você não acha que hoje até ele mudou um pouco isso? Ele trocou os cinco caras em 10 minutos, que não é uma coisa muito dele, entendeu? Ele fez as 5 substituições, sabia que o jogo estava garantido. Até assim, se não afinou, mas deu a entender que talvez esteja pensando nisso. Fiquei com essa impressão. Eu também. Eu só não gostei muito das peças que ele colocou. Sim, eu tentaria dar rodagem pro Nestor, Galeano, Toró. Eu adoro o Toró. Adoro mesmo. Não sei porque o Toró foi esquecido. Acho um jogador muito útil. Vocês sabem que eu tenho um fascínio pelo Gonzalo Carneiro. Não sei porquê, mas eu tenho. O Telles acho um cara que pode ser mais útil do que o Pablo. Menos útil do que o Pablo, eu acho difícil encontrar alguém em São Paulo. Meu 20 Deus. milhões de habitantes. Enfim, é isso. Não, é um negócio pessoal aí entre eles, mas eu acho que não é o auge, porque eu não sei se o São Paulo se planejava para chegar dessa maneira que está agora. Até porque o São Paulo de janeiro, que começou a temporada, era completamente não, vai, tá bom. Mas era diferente do São Paulo que a gente está vendo agora. Muita coisa aconteceu, eliminações, pressão, quase saída do treinador, fica o treinador... E o time conseguiu criar essa casca. Eu acho que o que você falou que precisa melhorar é o que a gente vem batendo na tecla aqui e que foi tocado nos pontos um pouquinho por cada um, que é a questão do time não ser 100% confiável. O São Paulo jogou muito bem contra o Goiás, mas se o São Paulo tivesse entrado, tivesse feito um primeiro tempo, tipo como foi um primeiro tempo abaixo contra o Bahia, contra o Ceará, iria ser novidade? Não ia ser novidade. Porque é um time que vinha oscilando ainda em tempos. Então, acho que a questão é essa concentração que o São Paulo precisa também mostrar para si próprio que consegue ter essa regularidade de desempenho nos 2 tempos em mais de uma partida. E essa sequência é extremamente importante para isso, independentemente de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A concentração, a questão de entrar ligado, de jogar ao máximo. E você vê que no segundo tempo o time, 40 minutos, está ali. De novo, Daniel Alves pressionando a saída do adversário para o São Paulo marcar o gol que terminou no Hernanes. Então, assim, hoje eu vi, contra o Goiás, eu vi um São Paulo muito objetivo, às vezes até querendo resolver o ataque um pouquinho rápido demais. Talvez possa dosar essa ansiedade de querer criar essa jogada de uma maneira muito rápida para as próximas partidas. E o ponto que eu queria acrescentar no debate, você, Ivan, não sei se quer colocar esse ponto agora ou trazer depois, mas é que Pode com esse mandar. burburinho
de Rodrigo Caetano Mamãe. no São Paulo, se o Casares for eleito, Mamãe. esse burburinho me levantou a seguinte dúvida. 1º de janeiro, se o Casares resolve, independentemente de quem ele vai colocar, já trocar a diretoria, isso não mexeria com o elenco em um momento de extrema importância? Não vai trocar, hein? Falei com ele segunda-feira, não, se o São Paulo tiver classificado para a final e entre os primeiros do Brasileiro, a troca será, a limpeza que ele promete no CT será gradativa e possivelmente mais rígida no término dos campeonatos. Sim. Que eu acho, eu acho que não estará dia 1º de janeiro no CT. Alexandre Pássaro, independentemente de quem seja o eleito. Esse acho que será trocado. Mas o Raí, creio, independente aí de Caetano, de Muricy Ramalho e tal, o Raí vai terminar o seu ciclo. Olha, eu só quero dizer uma coisa. Se trocar o Raí, e vocês sabem que eu sou um crítico do trabalho dele no São Paulo, não é porque o São Paulo está vencendo agora, eu acho que ele tem uma responsabilidade até pequena, porque vários fatores fizeram com que ele insistisse com o Diniz. Sim. E nós sabemos disso. Uhum. Então, assim, independentemente de qualquer coisa, trocar o Raí pelo Rodrigo Caetano, para mim, não vai melhorar em absolutamente nada. É mais do mesmo. Então, para mim, é um cara super valorizado no mercado. Ah, mas ele passou por grandes clubes, e daí? É um cara que trabalha com dinheiro, São Paulo está quebrado. São Paulo precisa trazer um cara de mercado que saiba trabalhar sem dinheiro, com criatividade, buscando oportunidades de mercado, valorizando os atletas da base, pensando atletas, observando jogadores, distribuindo olheiros, observando jogadores que estão fora do radar de outros clubes. É disso que o São Paulo precisa. Trabalhar com dinheiro, eu também sou diretor de futebol. Ah, eu quero um investimento de 100 milhões de reais para poder montar um time. Eu também monto. Então, assim, o São Paulo precisa de um cara realmente que entenda. Um cara que realmente entenda os problemas do clube e ache soluções. Eu acho que o Rodrigo Caetano não é para o momento do São Paulo, mas enfim. É o seguinte, tem muita gente que participa com a gente, ouve o nosso podcast e gostaria de interagir, então eu vou ler algumas perguntas e vocês vão responder, por favor, de forma objetiva, tá? Para a gente poder atender Responde todo mundo. uma você também. Com certeza. Você manda. José Guilherme, a próxima sequência de jogos até o confronto contra o Grêmio definirá o tamanho do favoritismo do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Responde, Edu. Eu já disse e confirmo, os 3 próximos jogos poderão dar a gordura necessária que o São Paulo precisa para encarar sua sempre instável participação nos jogos e na competição. 9 pontos nesses próximos 3 jogos serão sensacionais. O Jorge Morfarrege, ele pergunta se o São Paulo vai conseguir driblar os adversários até o jogo contra o Grêmio por conta do desgaste físico ou, de repente, vai ser obrigado a fazer um rodízio, Aline? Olha, eu não tô percebendo o time com desgaste físico nesse momento. Acho que o Diniz está sabendo levar muito bem a essa questão, mantendo o time, e aí até nesse jogo contra o Goiás, pode ser até uma maneira que ele tem falado com os jogadores, como o jogo estava ali resolvido, encaminhado para a vitória do São Paulo, ele já tirou até um pouco mais cedo para rodar esses jogadores que acabam atuando um pouco mais, se desgastando um pouco mais. Eu não vejo isso inicialmente como um grande problema para o São Paulo, pela maneira como o Diniz está levando as coisas. Vou citar um exemplo. O Diniz fala que acompanha os jogadores, o desgaste, e sabe que tem condições de colocá-los em campo. O Palmeiras teve o Patrick de Paula com uma lesão muscular. Na entrevista coletiva, o treinador do Palmeiras disse que sabia que o jogador estava prestes a estourar, mas não conseguiram tirar ele antes. Então, assim, existe um trabalho de comissão técnica de entender o que tem na mão e de entender o que pode usar ou não. Até o momento o Diniz está sabendo levar isso bem, eu acho que não é uma preocupação. E o São Paulo tem tido poucas lesões musculares mesmo. Exato, exatamente por isso. Exatamente. O Luca, o Pales pergunta aqui, quem que é mais difícil ou quem que é mais forte nessa briga com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro ou Flamengo? O Vinícius Pales, um grande fã do podcast, ele sempre acompanha a gente, sempre cita a gente. Eu acho que o adversário mais difícil continua sendo o Flamengo,
com relação ao que ele pode fazer com os outros times. Eu acho que o mais forte nenhum dos dois é o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, vai ser a maior encrenca do São Paulo. Embora esteja 7 pontos na frente do São Paulo hoje e tudo mais, o Palmeiras azeitou, é um time poderoso, o treinador ajeitou o time, tá todo mundo jogando bem, os caras estão voando. Mas entre essa pergunta Flamengo e Atlético Mineiro, eu acho que o Flamengo ainda é mais forte, menos contra o São Paulo, que eles são tremendamente fregueses nossos. A galera do Lance Tricolor também participa aqui. Eduardo, não dá para poupar jogador contra o Corinthians, né? Não dá, Ivan, não dá. Assim, cara, o campeonato para o São Paulo, com a desclassificação na Copa Sul-Americana, ele tá um campeonato de tabela normal que a gente está acostumado no Brasil. 2 jogos por semana. Sim. Final de semana e meio de semana. Então, assim, é desgastante? É desgastante. Mas não dá para poupar, cara. Você está pensando assim, você tem que poupar, sim, aquele cara que você realmente sabe que vai estar correndo o risco de uma lesão. Então, mas contra o Corinthians não, né? Contra o Corinthians tem que jogar com força máxima, em que pese o próximo jogo ser talvez a decisão do título contra o Atlético Mineiro, mas não dá para poupar. E o Will e o Pedro Barino aqui, eles falam a respeito do Fernando Diniz, se de repente a torcida estava errada em querer a saída do treinador depois da eliminação contra o Mirassol. Não, eu acho que as críticas foram justas, mas eu particularmente não trocaria, como na época me manifestei a respeito, porque o São Paulo e todas as equipes vinham de uma paralisação muito grande, e naquele episódio, especificamente, a maior responsabilidade, para mim, era dos atletas e não do Fernando Diniz. Se o São Paulo não tivesse um treinador naquelas circunstâncias, naquele contexto, se o São Paulo não tivesse um treinador à beira do gramado, os atletas tinham que simplesmente classificar o São Paulo à próxima fase do Campeonato Paulista, tá? Então essa é a minha opinião. E para a gente fechar aqui, eu vou trazer a pergunta do Flores. Eu acho que você que vai ser o responsável por responder essa pergunta, Edu, porque ele fala se as eleições... De novo? Porque são coisas dos bastidores, né? A Aline também pode falar mais. Se o Luca tiver alguma informação, por favor, fique à vontade também, tá? Mas é uma coisa relacionada à parte política. Se algum de nós aqui entende que a parte política ou as eleições podem atrapalhar aí no desenvolvimento do São Paulo nessa busca pelos 2 títulos, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Bem, então vou começar, mas todos fiquem à vontade aí para participar. Eu acho o seguinte, São Paulo mudou sua data de eleição justamente para que isso não aconteça. E aí, por uma coincidência dos infernos, justamente no ano da eleição teve essa pandemia e o campeonato será disputado em meio à posse do novo presidente, ao processo eleitoral. O cenário ideal é que não atrapalhe, é que tipo assim, tem milhões de críticas ao Leco e à sua diretoria? Elas têm que ser feitas e terão que ser, inclusive, levantadas assim que sair essa gestão. Mas agora que finalmente alguma coisa na mão do Leco está dando certo, entra de mansinho, assume o clube, com calma, mantém ali os profissionais, depois, se você quiser trazer a sua equipe, assim que acabar a participação do São Paulo nos 2 campeonatos, você traz. O mundo ideal dos São Paulinos é que essa eleição, esse processo todo, não atrapalhe. Seria até péssimo para o novo presidente atrapalhar essa chance tão grande que o São Paulo tem de quebrar 2 tabus aí e conquistar títulos. Eu concordo. Fala, Aline, perdão. Foi justamente o começo daquele ponto que eu tinha levantado, né? Se trocar a diretoria com o bonde andando, não faria mal para o time que está, entre aspas, ganhando, né? Acho que tem que ser como o Edu falou mesmo, nesse primeiro momento. Olha, não é 1º de janeiro muda tudo, mas você não pode mexer numa estrutura que, de repente, é muito bem firme ali. E assim... São Paulo pode estar na final. Uma coisa que precisa ser bem explicada para quem vai assumir o clube é que as relações internas estão fazendo o São Paulo ressurgir das cinzas. São as relações internas. Porque nenhuma ideia de jogo, nenhuma estratégia resiste a um ambiente de instabilidade. Ele só conseguiu dar a volta por cima no São Paulo, eu estou me referindo ao Fernando Diniz, porque ele realmente tem o grupo nas mãos. E ele não tem apenas o grupo nas mãos. Existe uma sinergia muito interessante entre diretoria, comissão técnica e atletas, que isso se estende para o restante dos profissionais que trabalham na estrutura permanente do São Paulo.
Então, isso não pode ser jogado na lata do lixo. Tudo precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, esse trabalho ele tem que resistir, ele tem que permanecer até o final da temporada. Depois, quando acabar com fracassos ou com sucessos, aí você pensa no que você vai fazer para a temporada 2021 e não para o ano de 2021. Porque a temporada 2020 ela termina em fevereiro de 2021. Então, as pessoas precisam pensar um pouquinho antes de tomar algumas decisões. Quer acrescentar alguma coisa, Lucão? Não, eu acho que o São Paulo nunca esteve tão perto de ganhar um título da Copa do Brasil desde 2015. Literalmente nunca esteve tão perto, assim, não literalmente, evidente, mas está na semifinal depois de 5 anos e está líder do Campeonato Brasileiro no começo do retorno com números impressionantes, aproveitamentos impressionantes, uma tabela favorável. Então, assim, meu Deus do céu, quanto o torcedor sofreu para chegar até aqui, assim, para chegar agora e uma politicagem destrambelhada, dos caras não fazerem uma transição adequada, tirarem assim, vai ser um atestado de que o São Paulo odeia o São Paulino, as pessoas que comandam o São Paulo odeiam o São Paulino. Aliás, eu acho que se fosse um clube sério, se as pessoas realmente estivessem preocupadas com o São Paulo, nesse momento era a hora do atual presidente do clube chamar o candidato da situação e o candidato da oposição e explicar o que está acontecendo lá dentro. Por favor, conheçam um pouquinho do que está acontecendo aqui dentro. Está acontecendo isso. Os profissionais são esses. Os nossos objetivos são esses. O planejamento é esse. Depois vocês tomam as atitudes que vocês entenderem que sejam as corretas. Mas isso é o que está acontecendo. Mas você acha que eles não sabem? Não sei, Aline, te responder. Ivan, eu acho que algumas coisas sim, outras não. Eu acho que eles talvez não saibam dos pormenores, assim, sabe? Cada candidato tem uma estimativa, por exemplo, o Natel me disse que espera pegar um clube com 1 bilhão de dívida, o Casares já fala entre 600 e 800, enfim, mas podem não saber assim das coisas. E eu estou, Eduardo, me referindo mais ao clima interno. Não, sim, aí sim. Vem entender um pouquinho desse ambiente, pouquinho desse ambiente. Na verdade, Ivan, eu acho que assim que forem realizadas as eleições, no dia 12, será conhecido o novo presidente, esse período até 1º de janeiro, ele será muito importante. Se você não quer chamar os dois agora, chama pelo menos a partir do dia 13, chama o vencedor e faz esse processo de entrega da diretoria, do clube, do futebol, a transição de forma gradativa, tranquila, em comum acordo, em conjunto, entendeu? E isso vai demorar 70 dias, né? Porque são os 20 dias finais do mês de dezembro, mais 2 meses, 80 dias praticamente, até que tudo termine, entendeu? Obviamente, a partir do 1º de janeiro, a última palavra será do presidente eleito, mas tenta manter a estrutura, tudo mais. Mas, enfim, eu não tenho uma noção se isso vai acontecer, porque o futebol é como a vida real, é como a política. Você não pode esperar que 2 e 2 sejam 4, às vezes dá 7, 8, 200, 500, sei lá. Eu entendo que vai acontecer da seguinte maneira: futebol é futebol e futebol é resultado. Então, assim, se o São Paulo estiver ganhando, ninguém vai fazer absolutamente nada, porque ninguém vai querer atrapalhar esse processo, né? Chegar de uma maneira negativa. Agora, se o São Paulo, de repente, começar a perder, eliminado na Copa do Brasil e, de repente, começa a tropeçar no Campeonato Brasileiro, aí os caras chegam com os 2 pés na porta. Pode ter certeza que o futebol é assim, é resultado para a galera. Então, se estiver vencendo, ok. Se não estiver vencendo, nós vamos mudar isso aqui radicalmente, de tudo quanto é maneira. Bom, Edu, até a próxima. Vai curtir aí o restante das suas férias. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Ivan. Eu vou deixar aqui como destaque final. Eu queria uma situação imaginária. Como estaria o Morumbi no jogo de domingo e da próxima quarta-feira contra o Botafogo? Sim. Numa situação... fiquei pensando nisso no jogo contra o Flamengo. Não pandêmica. Como estaria o Morumbi? Como estaria o torcedor, né? Então, eu sei que dá saudade. Tá como noites de Libertadores, como diz Luca Bop, de uma maneira muito romântica e sensível. Eu acho que muito parecido, igual, como até maior, de repente. De Libertadores. Mas seria lindo, assim, acho que o Morumbi estaria lotado e seria um 12º jogador extremamente importante nessa caminhada. Uma pena que esses jogos serão disputados, esses os próximos, ainda por muito tempo, pelo jeito, com estádios vazios. Um título de São Paulo que poderá vir
e de repente com o torcedor distante. Isso é uma coisa que eu lamento muito, mas enfim, faz parte. Um beijo para a Aline e um abração para o Lucão aí. Obrigado mais uma vez. Dudu. Valeu, Dudu. Obrigado. Valeu, Ivan. Valeu. Bom, é o seguinte, Bom, o São Paulo de repente pode sair na fila, né? Sair da fila, Lucão, com o Morumbi vazio, essa casa sacrossanta, como diria saudoso Juvenal Juvencio, um personagem que faz muita falta para o futebol brasileiro, independentemente da história dele no São Paulo. E a história dele também foi muito importante, com altos e baixos, mas ele foi um presidente muito importante para a história do São Paulo Futebol Clube. Fala, Lucão. Muito obrigado. Imaginar o São Paulo sendo campeão sem que o torcedor, a gente esteja lá, enfim, é triste, é terrível, mas não vai ter nenhum São Paulino, nenhuma São Paulina que não esteja emocionado, confinado dentro de casa ao redor do planeta, e isso vai ser maravilhoso. Vai ter um fio invisível ligando cada um e cada uma de nós quando o São Paulo for campeão. Não é sem, é quando o São Paulo for campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Eu queria dizer que hoje eu fui censurado no Twitter porque eu usei a expressão segue o líder, fui xingado. Perdi alguns seguidores porque eu coloquei segue o líder. Você está zicando, porra. O São Paulino tá há 12 anos sem ganhar um título de expressão mesmo, assim. E quando tá comemorando, tem que conferir um regulamento do que pode falar ou não. Só vou anunciar que eu vou falar segue o líder até o final e vou colocar a foto do Jason no meu perfil amanhã. É por isso que eu odeio. Achei que era do Diniz. Não, do Jason. Mas eu faço um desafio a você, Lucas. Fala aí, Du. Se ganhar um título, qualquer um dos dois, durante um mês, você vai usar 4 fotografias diferentes, uma por semana. Tá, qual? Começando pelo Diniz, passando pelo Arboleda, pelo Leco e pelo Pablo. A última Pablo. Você vai ter que usar uma por semana, com a faixa no meio. Tá Boa. Boa. Tá bom, já aceitei já. Tá bom. Boa. Valeu, turma. Obrigado, Lucão. E pensa no que eu te falei, a história do Hernanes precisa ser contada de alguma maneira. Aline Fanelli, muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Como destaque final, eu deixo a pintura que foi o segundo gol do São Paulo sobre o Goiás. Um lançamento de Reinaldo na lateral, quase com a mão. Não, quase com a mão, não foi com a mão, né? No caso, foi a lateral, mas enfim. Para Luciano, para Sara, para os pés de Brenner, uma jogada muito bem treinada, uma jogada bonita. Então eu fecho a minha participação hoje com esse destaque. Valeu, um beijo a todos vocês. Esse foi o meu Eu tomei um susto, Ivan. Fala. Eu tomei um susto, Ivan. Quando ela falou assim, foi a pintura, eu falei, da parede do meu quarto. Falei, ela vai falar da pintura da parede do quarto dela. Mas não, é a pintura da jogada. Bem lembrado. E esse foi o detalhe do meu gol, né? Porque o Brenner só teve o trabalho de empurrar para a rede, mas a jogada do Gabriel Sara, o corta-luz, a deixada para o Luciano, depois ele passa para receber, levanta a cabeça, acha o companheiro e o Brenner só empurra para a rede. Que jogada do Gabriel Sara, que jogador. Muito obrigado, Aline Fanelli, Luca Bop e Eduardo Afonso, que fizeram comigo o IESP 37, o podcast do Isso é São Paulo, que você encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox. Além das nossas redes sociais, @IESP Oficial no Twitter e no Instagram, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Se inscreva, aceite as nossas notificações e espalhe nos grupinhos de WhatsApp. Até a próxima, galera. Um abraço. Fui.